Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Então, estamos nós aqui na semana de 10 de agosto. Eu estou gravando esse vídeo para pegar as principais características desse novo item, desse novo conteúdo que a gente está vendo, que é a questão das grandes navegações. Então, nós estamos começando o capítulo 12. Na semana passada, de 3 de agosto, eu pedi para vocês lerem. Inclusive, eu pedi para vocês fazerem organizando as ideias, que é sobre esse conteúdo. Na verdade, por que inicia-se as grandes navegações, quais são os interesses, por que Portugal e Espanha, que no começo é Castela apenas, né, antes do casamento dos dois reis católicos. Então, eu gostaria de muita atenção de vocês. Primeira coisa que é importantíssimo: Portugal é o primeiro Estado nacional a sair para as grandes navegações, sem dúvida, certo? Quais seriam os interesses envolvidos aí? O que se pretende aí? Existem interesses da igreja. A igreja quer, sim, igreja católica, quer ampliar territórios, quer impedir que os cristãos percam assim domínios, territórios para as outras religiões, principalmente islâmica. Nós estamos tendo nesse período do século XIV o crescimento, a expansão do império que vocês não estão acostumados muito a ouvir, que é o otomano. Nós temos, desde o período do século VIII, nós temos o islamismo crescendo também, né? Com os árabes, os mouros. Então, Portugal quer, sem sombra de dúvida, com a ajuda da Igreja Católica, expandir, porque ele quer comércio, e esse comércio ele quer porque ele quer ouro, não quer mais pegar ouro para trocas simplesmente no norte da África, ele quer procurar, na verdade, lugares aonde o ouro mesmo é extraído, certo? Ele está também querendo, com certeza, e aí é muito importante, tá? Em 1453, os turcos otomanos haviam conquistado Constantinopla e Portugal perde essa locomoção, então é importante procurar outro caminho. Existe também a questão cultural. Nós estamos passando por um período muito interessante. É um período de descobertas, de valorização, de busca do novo, humanismo, né? Então existe aquela coisa, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Então olha quantas coisas estão se somando ao interesse de Portugal. Procurar novas rotas, porque a rota de Constantinopla estava dominada pelos turcos otomanos. Associado aos interesses da Igreja Católica, isso é muito importante, porque a Igreja dá o aval, olha só, saiu meio o aval para Portugal ir sim nessas grandes navegações, inclusive, se necessário, escravizar novos povos, escravizar no sentido impedir que os infiéis cresçam, o número de infiéis cresçam, garantir a religião cristã, certo? Então você tem a igreja, novas rotas, a procura do ouro, e chegar às Índias é o caminho, é a busca total. E para isso Portugal já começa a querer ganhar a rota no Oceano Atlântico. E aí isso só foi possível graças aos avanços que a própria expansão islâmica trouxe. As caravelas, tá? A bússola, o astrolábio. E Portugal começa esse sair para as grandes navegações de um ponto estratégico, dominação de Celta. Por quê? Logo no comecinho do século XV. Por quê? Porque é uma região que você controla a entrada do mar Mediterrâneo, você controla o norte da África. Aos poucos, lógico, Portugal vai ganhando novos territórios. O governo português, o rei português, ele investe muito,
porque é um governo que está associado aos interesses mercantilistas, que foram assim incorporados desde a Revolução de Avis. Então, quem não lembrar o que é a Revolução de Avis, me pergunte depois. A Revolução de Avis é um marco importante porque garante os interesses mercantilistas no governo português. Perfeito? Ótimo. Aí o que a gente tem? A gente tem Portugal saindo, investindo muito, principalmente o dinheiro da coroa. Lógico, o grupo mercantil investe bastante, porque ele quer ter vantagens, ele quer ter mercado, ele quer ter comércio, mas é a coroa. E essencialmente, qual foi o maior investimento do governo português? A proposta, a ideia, o objetivo, né? Chegar às Índias, isso em 1499, uma quantidade de caravelas nunca antes levantadas, organizadas, a quantidade de marinheiros enormes e tinha que, logicamente, fazer um sucesso. Tinha que voltar com os barcos cheios de especiarias para o comércio. E foi isso que fez. Mas além de fazer isso, essa ida para as Índias, esse domínio do mercado foi importante. Por quê? Porque Cabral dá aquela desviada para reconhecer se há terras ou não estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas e se elas podem e devem ser incorporadas ao comércio. Então a gente vai discutir em sala de aula se isso foi por acaso ou não a chegada dele aqui, a relação com o Tratado de Tordesilhas, mas o importante é perceber que Portugal não acha que o Brasil é legal naquele momento, deixa o Brasil assim num sistema de domínio, mas sem colonizar e continua comercializando com as Índias, certo? Então esses são os pontos principais desse primeiro passo do capítulo 12, que é o pioneirismo português, e depois nós vamos ver o espanhol. Muita atenção, certo? Um beijo bem grande para vocês. Prestem atenção nas colocações.